Vamos lá. Forma polar ou trigonométrica de um número complexo. É essa aqui, essa formulazinha simples. Z igual a ρ, cosseno de θ mais I seno de θ. O ρ é o módulo do número complexo. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E o θ é o argumento que a gente acabou de ver. Certo, amiguinho? Então, olha só. Já temos o exemplo aqui prontinho. Isso é muito fácil de fazer, tá? Determine a forma trigonométrica dos números complexos abaixo. A parte mais difícil é achar o argumento. O resto é tranquilo. Ó, eu já utilizei os mesmos valores, os mesmos números complexos mencionados nas duas questões anteriores, tá? Então a gente já tinha definido que o argumento desse aqui, ó, esse é da primeira questão, que o argumento desse aqui era 45 graus. Pode voltar ali a fita que você vai ver. A gente já tinha definido que o argumento desse aqui, ó, é de 180 graus. O argumento desse aqui é 270 e que o argumento desse aqui era de 300 graus. Tá ok? Então isso é a primeira coisa que tem que encontrar. Tem que achar o argumento, tá? Módulo. Qual é o módulo do primeiro? Hã? Módulo do primeiro vai ser o quê? Rho. Raiz quadrada de quem? A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que esse é o A e esse é o B. O A é 3 e o B é 3. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 9 mais 9, o ρ vai ser a raiz de 18. Que dá para decompor em raiz de 9 vezes raiz de 2. Ou seja, 3 raiz de 2. Esse é o ρ. Esse é o argumento, o módulo do primeiro número complexo. O segundo, z igual a menos 3. Ó, o ρ dele, o módulo dele. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O A é menos 3, o B é 0. Então, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Que é a raiz quadrada de 9, que é 3. Pode ser? O terceiro. Rho é igual. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, raiz quadrada de... O A é 0. O B é menos 4. Então, colocamos aqui, ó. 0 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Aqui eu não coloquei, é menos 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado, tá? Que dá raiz de 16, que é 4. Tá ok? O quarto, ρ é igual. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, amiguinho. Ó, o A é 1, o B é menos 3, né? Aqui o A, aqui o B. Então, raiz quadrada de 1 ao quadrado mais, ó... menos raiz de 3 ao quadrado. Interessante, né? Rho é igual. Raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1. Aí aqui, ó. Menos raiz de 3 elevado ao quadrado. Esse menos elevado ao quadrado fica mais. Fica mais raiz de 9. Né? Que é 3. Tá aqui. O Rho é 4. Raiz de 4, aliás, que é 2. Tá ok, amiguinho? Ó. Está aí encontrado o módulo de todos eles. O módulo do primeiro, 3 raiz de 2. O módulo do segundo é 3. O módulo do terceiro é 4. O módulo do quarto é 2. Né? Como é que fica, então, a alternativa A? Vamos lá? Z é igual. Quanto que deu o módulo do primeiro? 3 raiz de 2. Vai lá. 3 raiz de 2 que multiplica cosseno de 45, que é o θ, mais I seno de 45 graus. Esse número complexo aqui, né? Z igual a 3 mais 3I, escrito na forma polar ou trigonométrica, dá isso aqui, ó. Aí você, às vezes o pessoal vai perguntar, e se eu quiser voltar para a forma algébrica? Se eu tiver a forma trigonométrica, como essa aqui, e quiser voltar para a forma algébrica? Fácil. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, né? E o seno também, né? É só fazer distributivo aqui, ó. Botar a raiz de 2 sobre 2 aqui e aqui e multiplicar. Dá exatamente isso aqui. Pode fazer. Fácil, né? Ó, o B então. Olha lá, o B. Z igual. Quanto que deu o módulo dele? 3, né? O ρ é 3. 3 vezes. E o argumento? 180. 3 vezes o cosseno dos 180 graus mais I seno de 180 graus. Como eu falei, quer voltar para a forma algébrica, tem que resolver o cosseno de 180, ele vale menos 1. Já o seno de 180 vale 0. Ah, como é que eu sei isso?
Volta lá na aula de circunferência trigonométrica. Aí lá tu vai ver assim, ó, 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. Tá explicado lá, o que é seno e o que é cosseno. Vai lá e assiste. Tá bem no comecinho da aula, tá? Bem na primeira aulinha no comecinho. Já tá prontinho para você lá. C. Vamos ver o C. Z é igual. Quanto que deu o rho do C? 4, né? E o argumento, 270 graus. Então é 4 vezes cosseno de 270 graus mais I seno de 270 graus. Ah, só uma coisa. Que nem aqui deu 180 graus, né? Na questão poderia aparecer cosseno de π mais I seno de π. Você sabe que o π é 180 graus, né? Então às vezes eles usam a medida em radianos, tá? Sem problema. D. Z é igual. Quanto que é o argumento? O argumento é 300 graus. E o ρ, 2. Então, 2 vezes cosseno de 300 graus mais I seno de 300 graus. Certo, amiguinho? Está aí para você a representação, né, de todos esses números complexos aqui na forma trigonométrica. Fácil, né? É só saber essa fórmulazinha aí e pronto. E como eu falei, quiser voltar para a forma algébrica, essa aqui é a forma algébrica, ó. É só resolver essa continha aqui e fazer a distributiva. Você vai ter a resposta na forma algébrica. Tá aqui o exemplo que eu mencionei antes, né? Dado o número complexo Z igual a 6 cosseno de 120 graus mais I seno de 120 graus, determine a forma algébrica de Z. Lembrando que esse 6 é o modo, é o ρ, e o 120 graus é o argumento, ok? Amiguinho, bem fácil, né? Tem que saber um pouquinho de trigonometria, tá? Volta lá na aulinha de circunferência trigonométrica que tu vai ter a explicação clara disso aqui, ó. O falta passa falta e os sinais dos quadrantes. Tem esse conhecimento. Bom, eu preciso saber o cosseno de 120 e o seno de 120 graus. Vamos lá então? Cosseno de 120 graus. 120 graus está aqui no segundo quadrante, certo? Quanto que falta para ele chegar no 180? Falta 60. 60 graus tinha aquela tabelinha antes ali que eu te mostrei, naquele cantinho, 1/2. É mais ou é menos? Ó, cosseno no segundo quadrante, negativo, então, menos 1/2 é o cosseno de 120. Tem que saber isso aqui, senão não consegue. Seno de 120, está na segunda aulinha da parte de trigonometria, circunferência trigonométrica, está bem explicado isso aqui, tá? É igual a seno de 60 também, né? É o mesmo falta aqui, falta 60 para chegar no 180, que é a raiz de 3 sobre 2. No caso do seno, o segundo quadrante ele é positivo. Tá aqui, ó. Então, amiguinho, olha que fácil que é voltar para a forma algébrica. Z é igual 6 vezes. Quanto que é o cosseno de 120? Menos 1/2. Quanto que é o seno de 120? I vezes raiz de 3 sobre 2. Olha, tranquilo. O 6 multiplica aqui em cima, né? Então Z é igual. O 6 multiplica só de cima. Então, menos 6 sobre 2, mais 6 vezes a raiz de 3 sobre 2, I. Certo, amiguinho? 6 por 2, 3. 6 por 2, 3. Então, Z é igual a menos 3, mais 3 raiz de 3, I. Esse é o mesmo número complexo que esse aqui. Só que esse está na forma polar ou trigonométrica e esse aqui está na forma algébrica. Mas continua sendo o mesmo número. Bem interessante. Considerando o afixo do número complexo abaixo, determine sua forma algébrica. Ele deu quase tudo que a gente precisa aqui, né? Ó, ele deu esse ângulo aqui de 30 graus, o que faz com que a gente conclua que o seu argumento é 150, né? Por quê? Daqui até aqui é 180, então se esse aqui é 30, esse é 150. Ele deu o argumento e o ρ. Com isso, eu consigo definir a forma trigonométrica. Olha que fácil que fica. Ó, Z igual a ρ, cosseno de θ, mais I, né? Seno de θ. Essa é a forma trigonométrica, certo? Então, Z igual a 4 vezes cosseno de 150 graus, mais I, vezes seno de 150 graus. Beleza? Então
Agora é só eu achar o cosseno de 150 e o seno de 150 e eu consigo escrever na forma algébrica. Como é que eu faço? Vamos lá. Cosseno de 150. 150 encontra-se também no segundo quadrante. Quanto que falta para chegar no 180? Falta 30. Então é igual ao cosseno de 30, que é igual a raiz de 3 sobre 2, né? Pode olhar na tabelinha lá, cosseno de 30 graus. Como é o segundo quadrante, o cosseno é negativo, então aqui vem um menos, ó. Tem que botar o sinal, tá? Seno de 150. Vai lá. Seno de 150 é igual ao seno de 30 também, que é 1/2. Como é segundo quadrante, seno é positivo, então aqui é mais. Então, para eu terminar a questão agora, basta eu substituir esses valores aqui. Cosseno de 150 menos raiz de 3 sobre 2 e o seno de 150 está ali. Então, Z é igual a 4 vezes menos raiz de 3 sobre 2 mais I vezes 1/2. Pode ser? Tranquilo até aqui, amiguinho? Olha que fácil que ficou. Ó, ficou Z igual, vamos continuar aqui, ó. Né? Continuação aqui. Ó. Z igual menos 4 raiz de 3 sobre 2. É isso? 4 multiplicação de cima. Mais 4 meios de I. Ou seja, 4 por 2 menos 2 raiz de 3 mais 2i. Está aqui a forma algébrica desse número complexo que encontra-se representado aí no plano de Argand-Gauss.